ele era um homem simples e usava até um trilho de trem como sino para chamar as pessoas para as orações, para a Santa Missa. Ele, quando tinha missa, ele pegava o martelo e batia. Pam, 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 pam. O pessoal já sabia, vai ter missa hoje, ou vai ter oração. As histórias que contam sobre ele é de alguém abnegado, é alguém que não ficava preso a um simples lugar, mas andava como peregrino por todas as colônias, todos os lugares onde havia japoneses ou não japoneses. Meu pai pegava ele, né, lá na estação ferroviária e levava, mas o padre, ele sempre vinha assim, não com muita bagagem, né? Então, quando ele ia lá para o sítio levar o padre, às vezes o cavalo tinha muita pedra no caminho e o cavalo pisava na pedra e parecia que ia cair. E ele fazia ui! E o Batista ficava rindo de ver o jeito dele. Até um dia ele tinha ido levar ele para rezar missa, na hora de ir embora, o padre foi subir no cavalo e caiu. Aí correram para ajudar a levantar o padre e pôr no cavalo de novo. Aconteceu isso também com ele, coitado. Eu acredito que vinha padre, mas não todos os domingos. Não tinha um padre que vivia, né? Que era assim. Mas, então, por isso que de vez em quando meu pai ia lá na Guaiçara pegar o padre Nakamura para trazer celebrar missa aqui, né? Porque naquele tempo eu acredito que vinha um padre de vez em quando, né? Para celebrar. Então ele disse que muitas vezes ele tinha que ir lá buscar o padre Nakamura para celebrar aqui na igrejinha em Machado, né?
pai conheceu e amava muito o padre Nakamura. Ele acho que não passava um dia sem falar no nome do padre Nakamura. Considerava muito e achava mesmo que ele era um santo, né? Meu irmão foi assim muitos e muitos anos depois, né? Que meu irmão nasceu com um problema, né? Ele tinha um retardo, né? E meu pai rezava muito por esse filho. Ainda só tinha Santa Casa em Prudente. E o Batista tinha o Carlinho, que é o filho caçulo. Ele estava muito doente e Batista, ele estava internado no hospital lá de Santa Casa. Ele falou assim que ficou ruim, já ia morrer e tal. Encefalite. Tinha uma febre que punha gelo no balde com água gelada, embrulhava, punha o lençol, tirava o lençol, embrulhava naquele gelo para poder abaixar a febre que ele tinha. Ele estava no hospital, aí ele falou para mim, você fica um pouco aí que eu já venho já. E ele então, saindo do hospital, ele foi até uma igreja em Prudente, lá na Nossa Senhora Aparecida, que acho que o hospital era ali pertinho, né? E pediu muito pela saúde dele, né? O meu pedido foi feito de coração para Padre Nakamura, São José e Nossa Senhora Aparecida, né? E depois de eu fazer as minhas orações, que eu levantei a cabeça para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu avistei que um foco de luz saiu da cabeça de Nossa Senhora Aparecida e subiu para o céu, né? Chegando na Santa Casa, o menino já estava fora de perigo, já tinha saído do estado de coma, compreende? E no dia seguinte o médico falou, só podia ser mesmo um milagre. Batista Lustre conheceu e começou a dar caronas a cavalo para o padre Nakamura em 1938. Neste mesmo ano, o padre foi condecorado com a medalha de Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno. A cerimônia de condecoração aconteceu no Palácio Episcopal de São Paulo. O embaixador almirante Shinjiro Yamamoto foi encarregado de trazer de Vaticano pelos grandes e relevantes serviços prestados à igreja, deixando tudo a sua origem lá no Japão, família, comunidade, a igreja já formada, e vim para o Brasil, para um país longínquo que nunca havia havido. Então, por causa disso, o Papa Pio XI, concedeu esta medalha de honra ao mérito, grande valor, grande comendador, né? O almirante Yamamoto, ele, terminando com sua carreira, o Papa mandou os oficiais, você pode visitar todos os países católicos como se fosse um diplomata, né? E como japonês, conhecendo para o mundo católico. Neste período, realmente o Papa entrega esta medalha oficial para Monsenhor Nakamura, que era um homem muito importante, muito valioso, muito missionário e merece para receber isso. É uma honra do Papa para incentivar a sua missão e também sua entrega para o reino de Deus, né? Chegava um trem naquele tempo, 8 horas, 9 horas aqui, não sei se era Ouro Verde, qualquer coisa assim, trazendo o almirante Shinjiro Yamamoto a medalha para o Monsenhor Domingo Nakamura para vir aqui em Guaiçara. Tinha 2 pés de coqueiro, aqui em frente ao coqueiro, colocaram esse banco aí, o Monsenhor Nakamura, o Yamamoto, o Isotaruide, mais algumas pessoas da colônia, tiraram toda a fotografia aqui em frente, recebendo medalha, ele passando a medalha. Em
1937, ele já estava com o físico fraco e ele ficava doente. E a turma queria que ele consultasse médico, né? Então, não, médico é Deus, não sei mais o quê. Quando chegou em 1938, né? 39 até 1940, a dificuldade dele de andar era muito grande. Ele estava celebrando uma missa aqui, naquele altar ali, e quando ele, de repente, acho que estava no Pai Nosso, quase no final da missa, antes da comunhão, sentiu um mal súbito, caiu lá, deitado, caiu lá, o soltaram, socorreu e ficou esperando para melhorar um pouco, para levar. E a partir desta data, ele nunca recuperou mais. E soltaram, quando ele foi socorrer, ele viu no padre a imagem de Jesus Cristo. Foi um processo difícil, porque ele ficou meio entrevado, né? Aí as mulheres é que iam, né, dar assistência para ele, lavar o corpo dele, né? E enxugar a testa que ele marejava de ar e dar uma assistência assim de limpeza, de higiene com ele, porque ele não tinha mais condição de fazê-lo. Dr. Oscar, além de ser prefeito, era médico e foi médico do Monsenhor Domingos Nakamura. Na verdade, o pessoal que falava, vamos leva lá para o Botucatu, vamos levar para o Botucatu, que tem médico lá mais especializado e tal. Aí o Monsenhor, a resposta dele foi bem contundente e humilde. Não precisa não, o Dr. Oscar é suficiente, não precisa mais nenhum médico, estou satisfeito com a assistência do Dr. Oscar, do médico Dr. Oscar. Então foi isso que ele proclamou na época, antes dele morrer. A sua morte aconteceu em 1940, 14 de março de 1940. Consta no atestado de óbito, lavrado no cartório de registros e notas de Álvares Machado, a causa da morte: uremia, arterioesclerose generalizada e nefrite crônica, conforme atestado do Dr. Oscar Figueiredo Silva. Então, o padre Nakamura, quando faleceu, tudo precário mesmo naquele tempo. Foi velado aqui, foi colocado em cima do altar. Você não imagina a situação do povo que ficou órfão, né? O pessoal da comunidade da Guaiçara daqui, de demais pessoas que tiveram graça de poder vir lá, ficaram muito tristes, com sentimento mesmo de tristeza, mas sabendo uma coisa, que ela estava no céu. As pessoas que conviveram com ele e que recordam esse acontecimento falam que a sua morte atraiu multidões. Muita gente queria se despedir dele. A minha mãe contava que sobre o velório do Nakamura, sempre falava que no dia do velório a escola dispensou os alunos para poder ir no enterro. E ela foi no enterro e minha mãe sempre tinha muito carinho grande quando falava dele, viu? Monsenhor Nakamura, ele viveu até os 75 anos e dispensar os alunos para uma despedida como essa mostra respeito, admiração a esse grande homem que passou por aqui, fazendo bem. Veio uma carreta da funerária, acho que puxado por um trator, e levou para a cidade. E lá na paróquia da cidade, foi velado lá, assim, fora da igreja, porque a igrejinha era pequena, mais do que esse, bem pequenininha, né? Casa de tábua ainda, lá na paróquia de Machado. Teve o Monsenhor Sarrião, representou o bispo e ele venceu o corpo dele. E foi lá que foi feito exéquias do padre e rezado junto com todo o povo. E o local do seu sepultamento poderia ser em dois locais. O cemitério japonês,
que é o único cemitério japonês da América Latina, é localizado aqui em Álvares Machado, ou cemitério municipal. E aí começou um momento difícil, né, entre os japoneses e os brasileiros, principalmente o prefeito de Álvares Machado, onde nós vamos enterrar o Monsenhor. Aí começou uma disputa dos japoneses, não, tem que ser no cemitério dos japoneses. E eles queriam enterrá-lo lá. E o prefeito, não, o Monsenhor é padre de brasileiro e padre de japonês. Então nós temos que enterrá-lo aqui. Aí o prefeito ofereceu um túmulo para o Monsenhor. Aí os japoneses concordaram e ele foi enterrado em Álvares Machado. Produziu grande consternação nessa cidade a notícia pertinente ao falecimento do virtuoso missionário Monsenhor Domingos Nakamura, cujo desenlace ocorreu às 16 horas do dia 14. Lá perto da estrada de Bernardes, a sua igrejinha, modesta e silenciosa, cercada de flores, na simplicidade pitoresca do meio, entre as ondulações dos cafezais, evoca pesarosa a figura do bondoso reverendo. Tudo transparece tristeza. Os japoneses aqui ficaram no estado, não abandonado, né? Mas estado sem padre, porque o padre Nakamura tinha acabado de falecer, ficaram muito desapontados, assim, meio triste, mas na esperança de que alguém pudesse vir. Bom, aí apareceu um frei Virgílio Nagrio, que trabalhou no Japão como missionário. Ele sabia bastante japonês, mas ele substituiu, porque ele falava japonês, e os japoneses no nosso bairro não ficaram sem assistência, graças a Deus. Ele fez um papel muito importante para não deixar no estado de tristeza, no estado só, os japoneses aqui. Mas continuar a missão do padre Nakamura. A capela aqui foi a primeira construção, foi madeira bem rústica, madeira rústica. Foi feito, mas foi feito com muito capricho, né? Do jeito mais ou menos o modelo é esse aí, só que estava fora do chão, estava em cima do toco para não ficar no chão, para não apodrecer. Mas o toco apodreceu, foi caindo. Aí depois de 50 anos caiu, a colônia daqui nós reunimos, resolver mudar, destruir aquele capela velha de madeira que estava caindo e construir uma simples aqui, o presente aqui agora de alvenaria. E um dia reuniu, né? Acho que foi em 83, 15 de novembro de 83, fez uma reunião sobre o padre Nakamura. Reuniu aqui o padre Miki, padre Paulo Miki, marianista, com o padre Aoki também, vários padres, resolveram recordar a memória do Monsenhor Nakamura e resolveu fazer uma reunião do Círculo Católico Casais para começar aqui, para ativar esse congresso. Foi Dom Maurício. Dom Maurício era um padre recém-formado. E, de fato, juntos alimentamos essas ideias, né? Então, o que ficou para mim na memória dessa comemoração foi justamente isso, que essa figura, esse missionário, já se apresentava para mim como alguém muito maior do que um simples missionário, do que um simples padre, muito maior. Ele já se apresentava, se manifestava, embora não se falasse claramente, talvez por certo receio ou por desconhecimento, mas já se manifestava que se tratava de um homem santo. Olha,
A importância do Padre Mickey nessa história é muito fundamental. Ele falou assim, vamos fundar assim, um museu, um memorial aqui, para lembrar do Padre Nakamura. E nós deliberamos, junto com todas as comunidades, marcar uma data mais próxima da morte do Padre Nakamura para fazer um congresso anual aqui em Álvares Machado. E quando começou aquele museu, né, de Álvares Machado, também tornou-se um centro de divulgação mais intensiva, mais visual, mais eficaz, né, para toda a redondeza. Nesse sentido, a Igreja do Japão também colaborou e também a Igreja do Brasil também ofereceu um grande apoio. Também tornou-se uma igreja convivência, ou seja, colaboração recíproca. O empenho foi assim, primeiro teve que angariar os fundos para pedir donativos. Toda a colônia japonesa, inclusive os budistas, ajudaram com a quantia que foi possível, né? Cada um ajudou, aí juntamos um dinheiro razoável para poder fazer o lançamento da pedra fundamental, depois, posteriormente, construir o museu. Aí eu falei com o Dírio falou, eu faço o desenho. Por sorte minha, acho que eu fui muito feliz de receber esse convite do Francisco Hirata. De imediato me propus a executar, sem cobrar honorário nenhum. Na minha infância, via um pessoal com a máquina, reprodutor de cinema, ambulante, no Kaikan e no cemitério japonês. E lá passava 2 filmes à noite. Tá? E geralmente era um de samurai e um de comédia. Tá? E nesses filmes de samurai, aqueles palácios gigantescos, beiral grande, inclinado, mas geralmente a maioria é de madeira. Quer dizer, então, mas a madeira, tem pouca gente, aliás, quase ninguém conhece madeira aqui no Brasil. Tá? Então, eu resolvi fazer isso tudo de concreto. Depois foi a inauguração do museu em 91. Depois que terminou, aí começou a atividade. Isso foi um orgulho para mim, principalmente na placa de inauguração, está lá meu nome. Quer dizer, isso aí vai para a eternidade, vai ser eternizado.